Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Albuquerque, eu sou médico anestesiologista e sou membro do board da Aspen Pharma do Brasil. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os componentes da anestesia geral. Então, essa apresentação é patrocinada pela Aspen Pharma, de acordo com os conflitos de interesse, e a nossa agenda de hoje vai ser cumprida no passo a passo, falando sobre as definições da anestesia geral, os tipos de anestesia geral. Nós vamos dar um enfoque na importância da compartimentalização, os conceitos que são importantes para que você possa entender como funciona a anestesia geral em todos os seus momentos, falar um pouco sobre as fases da anestesia geral, quais são os mecanismos de ação dos fármacos, o papel dos anestésicos venosos, o uso dos adjuvantes e alguns conceitos que são importantes dentro da anestesia, dos conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica, para o entendimento. E, no final, vamos fazer algumas considerações finais. Então, inicialmente, nós precisamos fazer uma diferenciação para que você entenda o perfil de cada um dos termos que é utilizado na anestesia. Então, diferenciar o que é anestesia, o que é analgesia e o que é sedação. Quando a gente fala em anestesia, na realidade, nós estamos falando da depressão do sistema nervoso central, resultando em perda de percepção e resposta aos estímulos ambientais. Ou seja, o paciente anestesiado, com anestesia geral, você tem que prover de todos os componentes da anestesia. Ou seja, esse paciente tem que estar com hipnose, esse paciente tem que estar com analgesia e ou relaxamento muscular quando necessário. Já quando a gente enfoca a analgesia, nós estamos falando apenas da percepção, ou seja, da redução a estímulo doloroso. Então, nesse momento, o paciente, com esse componente utilizado, o paciente vai apenas não sentir dor. E quando a gente fala em sedação, aquela parte da anestesia, é como se fosse uma semi-anestesia, se a gente pudesse assim falar, onde o paciente não perde os reflexos. Então, ele tem a capacidade de defesa dos reflexos, porque a sedação envolve, muitas vezes, apenas alguns procedimentos onde não é necessário uma anestesia geral. Então, enfocando os tipos de anestesia, a anestesia pode ser feita anestesia geral, e dentro da anestesia geral, nós podemos dividir a anestesia geral inalatória, anestesia geral balanceada e anestesia geral venosa. Quando a gente fala em anestesia geral balanceada, é um tipo de anestesia onde, nessa anestesia, nós utilizamos fármacos, tanto inalatórios como fármacos venosos. Por isso, essa nomenclatura de anestesia balanceada. A anestesia inalatória pura, nós utilizamos apenas os fármacos inalatórios, e a anestesia venosa total, nós utilizamos apenas fármacos venosos. É importante salientar que dentro da anestesia venosa total não é permitido nem o uso do óxido nitroso como componente da anestesia. Então, um outro tipo de anestesia seria a anestesia regional, onde nós temos os bloqueios espinhais e os bloqueios regionais. Dentro dos bloqueios espinhais, são aqueles bloqueios do neuroeixo, nós temos a raquianestesia, como é comumente chamada aqui no Brasil, que também pode ser chamada de anestesia subaracnoideia ou anestesia raquidiana, e nós temos anestesia peridural ou epidural. Ambas são anestesia de neuroeixo. Os outros tipos de anestesia que enfocam bloqueios regionais são anestesias onde você vai realizar algum procedimento de membro superior, de membro inferior, ou um procedimento oftalmológico, e aí nós utilizamos uma anestesia onde especificamente aquela região vai ser anestesiada. Então, por exemplo, para operar um braço, nós necessariamente não precisamos fazer uma anestesia geral. Nós podemos utilizar de anestésicos locais e realizarmos um bloqueio de plexo braquial, seja esse bloqueio por via interescalênica, seja esse bloqueio por via axilar, dependendo da região que necessariamente vai ser operada. Um outro tipo de anestesia que é comumente usada, não obrigatoriamente pelos anestesistas, são as anestesias infiltrativas, que é feita nas emergências, onde os pacientes têm alguns cortes e vai ser feita a sutura. Então, obrigatoriamente, aqueles casos onde não precisa do centro cirúrgico, pode ser realizada pelo próprio cirurgião nas emergências.
que é um tipo de anestesia local ou infiltrativa. Então, nós demos conta dos 3 tipos básicos de anestesia, que é a anestesia geral, a anestesia regional e a anestesia local ou infiltrativa. Um foco que foi o grande desenvolvimento da anestesia venosa, porque quando a gente fala na anestesia venosa, ou seja, na anestesia geral, a gente está falando de bloquear reflexos. E para o bloqueio de reflexos, nós temos que bloquear 2 componentes importantes, que são os componentes do córtex cerebral e os componentes subcorticais. Se nós pudéssemos fazer uma adequacidade da anestesia, provavelmente a gente só precisaria bloquear esses receptores e a gente estaria provendo o paciente de inconsciência e amnésia dentro da área da hipnose, ou seja, quando nós fizéssemos os hipnóticos, a gente estaria bloqueando os componentes corticais e quando nós fizéssemos os analgésicos, nós estaríamos bloqueando os componentes subcorticais. Ou seja, nesse eixo, o paciente não sentiria dor, teria o bloqueio motor necessário para a realização da anestesia, quando necessário também é utilizado o bloqueador neuromuscular, além de que proporcionaria a estabilidade autonômica, ou seja, o paciente não teria reflexos durante o ato anestésico cirúrgico. Então, essa parte é super importante entender que, para prover o paciente de uma anestesia geral, nós temos que bloquear receptores. E a única forma de bloquear receptores dentro da anestesia geral é realizando a utilização de anestésicos que bloqueiem os componentes corticais e os componentes subcorticais. Continuando, vocês observam agora que a gente está apresentando para vocês os componentes da anestesia geral, ou seja, a hipnose, a analgesia e o estímulo cirúrgico. Então, a finalidade da anestesia é que a gente possa proporcionar ao paciente uma hipnose adequada, uma analgesia adequada, para, diante do estímulo cirúrgico, o paciente não sentir nenhuma dor e não ter apresentação de nenhuma recordação daquele momento do transoperatório. Ou seja, bloqueando os componentes corticais através da hipnose, bloqueando os componentes subcorticais através da analgesia, a gente pode prover, durante todo o transoperatório, uma anestesia tranquila e esse paciente, no pós-operatório, não vai sentir dor, nem vai sentir nenhuma lembrança do ato operatório. Então, esses são os componentes básicos da anestesia. Seria a inconsciência, a amnésia, a analgesia, o bloqueio de reflexos autonômicos e imobilidade. Então, como eu falei nos slides anteriores, para que a gente possa proporcionar ao paciente todos esses elementos, ou seja, para que a gente possa proporcionar ao paciente, durante a sua cirurgia, esses pilares da anestesia geral, nós deveremos bloquear os receptores que dão conta do cortical e do subcortical. Então, passando agora para alguns conceitos que também são importantes dentro do conceito do componente hipnótico, é importante nós conhecermos algumas nomenclaturas tais como: a primeira é o recall, ou seja, a recordação. Então, a recordação nada mais é do que a habilidade do paciente de retomar memórias armazenadas. Então, não obrigatoriamente o paciente tendo recall, ele vai ter memória transoperatória, como a gente vai ver mais adiante. Já quando a gente fala de amnésia, a amnésia é a ausência total de recordação. Então, o paciente é operado quando nós administramos o hipnótico. A finalidade desse hipnótico é que esse paciente tenha amnésia. Ou seja, a maioria dos nossos anestésicos hipnóticos vão produzir essa amnésia em concentrações bem abaixo daquelas que nós fazemos para deprimir, ou seja, para suprimir a consciência. Daí a importância, hoje em dia, da tão falada anestesia em infusão alvo-controlada, onde nós podemos utilizar exatamente as concentrações adequadas para o paciente, baseando-se tanto na concentração plasmática como a concentração no sítio efetor. Um outro conceito importante seria o de despertar intraoperatório. Então, o despertar intraoperatório nada mais é do que, durante a anestesia, o paciente tem alguns momentos em que ele apresenta consciência e essa consciência pode levar à recordação ou não de eventos. Então, o despertar intraoperatório não traz tantas consequências desde que não haja consciência intraoperatória. Então, esse é o conceito mais importante dentro da hipnose, que é a consciência intraoperatória, ou seja, durante todo o transoperatório, durante todo o momento que o paciente está sendo operado,
ele não pode ter nenhuma lembrança que fique na sua memória, ou seja, é um evento caracterizado por recordações de eventos intraoperatórios. O paciente no pós-operatório, imediato ou tardio, tem lembranças do que aconteceu durante a sua cirurgia. E isso decorre de quê? Decorre de uma inadequacidade do componente hipnótico, ou seja, não foi feita uma hipnose adequada e o paciente estava lá sem sentir dor, muitas vezes imobilizado com bloqueador neuromuscular, mas estava liberado o seu componente cortical e esse paciente tem recordação no pós-operatório que vai trazer sequelas cognitivas traumáticas, muitas vezes levando à síndrome do estresse pós-traumático. Então, nós passamos agora a explicar as fases da anestesia geral. A anestesia geral ela é constituída por 3 fases. Nós temos uma fase de indução, que é aquela primeira fase da anestesia, e nessa fase o paciente entra na sala de cirurgia, nós monitorizamos o paciente e começamos a administração dos fármacos. Então, do momento que nós estamos administrando os fármacos até o momento em que o paciente perde a consciência, que nós realizamos o controle das vias aéreas através da intubação, e aí, daquele momento em diante, a gente libera o paciente para que o cirurgião comece o procedimento. Então, começa a segunda fase da anestesia, que nós chamamos de manutenção. Então, a primeira fase é a indução, a segunda fase é a manutenção, e durante a fase da manutenção é o período todo que envolve o controle rígido do intraoperatório, ou seja, nessa fase nós monitorizamos o paciente e vamos acompanhando todos aqueles componentes da anestesia. Se o paciente está com a hipnose adequada, se o paciente está com a analgesia adequada, se está com o relaxamento adequado. E nesse momento, se o paciente tiver alguma complicação, é o momento que nós estamos agindo. Se o paciente fizer uma hipotensão, uma bradicardia, ou seja, diminuir os batimentos cardíacos, se o paciente tiver um aumento de sangramento, que precisar fazer uma reposição de volume, então tudo isso é englobado dentro da manutenção. Ao final da cirurgia, quando o cirurgião está acabando o procedimento, então nós começamos o plano de aterrissagem. Então, nós vamos desde a decolagem, que seria a indução, até a aterrissagem, que seria a recuperação. E a recuperação do paciente ela é dividida em 2 fases. Então, existe a recuperação imediata, que é aquele momento em que nós interrompemos os fármacos que estão sendo administrados e aguardamos a ventilação espontânea e a obtenção da consciência do paciente. Ou seja, nós precisamos retirar esse paciente da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica de forma consciente ou com uma sedação leve e que esse paciente esteja ventilando espontaneamente e que ele possa proteger dos seus reflexos, para que esse paciente não possa ter nenhuma complicação, tais como aspiração de conteúdo gástrico por conta de náuseas e vômitos, não ter dor pós-operatória. A única coisa que diferencia é quando o paciente vai para a terapia intensiva. Então, esse paciente pode ir entubado ou não, e aí o anestesiologista, nesse momento, leva o paciente não para a sala de recuperação pós-anestésica, mas para a terapia intensiva. E um outro momento da recuperação é a recuperação tardia. E a recuperação tardia ela envolve desde aquele momento que acabou a recuperação imediata até o momento que o paciente retorna para suas atividades rotineiras, seja elas profissionais ou pessoais. Então, passamos agora a explicar os mecanismos da anestesia, ou seja, inicialmente nós vamos explicar como agem os hipnóticos e os analgésicos. Então, praticamente, a gente poderia resumir a ação dos hipnóticos de uma só forma. Todos eles agem a nível de GABA. A GABA é ácido gama-aminobutírico. Então, o sistema GABA ele é o principal sistema inibitório do sistema nervoso central. Então, os barbitúricos, como o tiopental, o isopropilfenol, que é o propofol, o etomidato e os benzodiazepínicos, todos eles agem a nível de GABA. O único hipnótico venoso que não age a nível de GABA é a acetamina. A acetamina age a nível de um receptor chamado NMDA, que é o N-metil-D-aspartato. Então, nós cumprimos agora o mecanismo de ação dos hipnóticos venosos e vamos falar agora da ação dos analgésicos. Então, os opioides, que são os analgésicos que nós utilizamos como componente da anestesia,
todos eles agem a nível de receptores opioides. E quais são esses receptores opioides? São os receptores Mi, kappa, delta e teta, que a gente vai falar mais detalhadamente quando explicarmos a aula de opioides. Com relação aos anestésicos locais, eles têm várias ações, mas ainda existem alguns componentes indeterminados, que não se sabe ainda de ações concretas dos anestésicos inalatórios. Então, como eu falei, nós temos os 3 componentes básicos, que são os hipnóticos, os opioides e os bloqueadores neuromusculares. Os hipnóticos cumprem aquele bloqueio dos receptores corticais, os opioides cumprem o bloqueio dos receptores subcorticais, provendo de analgesia e bloqueio de reflexos autonômicos. E, ou perifericamente, muitas vezes nós necessitamos de relaxamento muscular. E, nesse momento, nós lançamos mão ou utilizamos bloqueadores neuromusculares. Além desses componentes da anestesia, hoje nós podemos lançar mão de fármacos adjuvantes. Inclusive, uma das opções da anestesia geral seria a anestesia opioide-free. Mas, independente da anestesia opioide-free, outros fármacos são utilizados para prover o paciente, inclusive para muitas vezes minimizar as doses ou concentrações de fármacos utilizados, como os hipnóticos ou opioides. E que fármacos serão esses? Então, durante o transoperatório, nós podemos lançar mão dos alfa-2 agonistas, que são a clonidina e a dexmedetomidina. Inclusive, a clonidina pode ser um fármaco que pode ser utilizado desde a avaliação pré-anestésica do paciente. E também podemos lançar mão da dexmedetomidina como um adjuvante no transoperatório. Além dos alfa-2 agonistas, também são utilizados no transoperatório o sulfato de magnésio e também a lidocaína. A intenção da utilização desses fármacos, da dexmedetomidina, do sulfato de magnésio, da lidocaína, pode ser utilizado de 2 formas, tanto como um fármaco adjuvante com a utilização do opioide, mas também com a opção do opioide free. Além desses fármacos adjuvantes, nós lançamos mãos de alguns outros fármacos que são utilizados na anestesia, como alguns analgésicos. Então, por exemplo, se a nossa anestesia de base é a utilização do remifentanil, é super importante que a gente promova uma analgesia adequada, tanto transoperatória como pós-operatória, para que esse paciente não corra o risco de, mais adiante, apresentar um quadro de hiperalgesia. Então, nós podemos lançar mão dos anti-inflamatórios não esteroides, como o cetoprofeno, o paracoxib e o tramadol, também pode ser utilizado como um dos componentes adjuvantes para promover a analgesia pós-operatória. Ao final da anestesia, nós podemos reverter o bloqueio neuromuscular. E aí, para a reversão do bloqueio neuromuscular, existem 2 formas. E aí, nós precisamos entender, eu vou falar disso mais detalhadamente na aula de bloqueador neuromuscular, mas nós precisamos entender que se o bloqueador neuromuscular utilizado for do tempo benzilquinoleínico, nós só temos uma opção de reversão, que é com a utilização dos anticolinesterásicos e dos anticolinérgicos. Ou seja, para que esse paciente não tenha uma reação de bradicardia, nós inicialmente utilizamos a atropina e, posteriormente, nós administramos a neostigmina para que esse paciente possa reverter e voltar a respirar normalmente. Quando a utilização é do aminoesteroide, além dessa opção do anticolinesterásico de reversão, nós temos também a opção da utilização do Sugamadex para reverter especificamente os aminoesteroides. Então, diante de tudo o que eu falei até agora, nós estamos diante de uma anestesia geral e nós vamos ter que escolher a técnica que nós vamos administrar para os nossos pacientes. Então, a anestesia geral ela pode ser dividida, como eu falei anteriormente, em anestesia venosa total, inalatória, que hoje em dia praticamente não existe uma anestesia inalatória pura, ou você utiliza anestesia venosa total ou balanceada. E quando a gente fala em anestesia balanceada, ela é a utilização de anestésicos venosos e inalatórios. E aí, quando a gente fala em anestesia venosa total ou TIVA, anestesia intravenosa total, nós podemos lançar mão de 2 formas de administração. Essa anestesia pode ser feita por bombas manualmente controladas, que a gente chama de anestesia venosa total manual, inclusive também pode ser lançado mão de utilização de bolos. Esses bolos na indução da anestesia e esses bolos intermitentes. Só que hoje em dia é uma técnica que não vem sendo muito utilizada, porque em alguns momentos o paciente pode ficar
sem uma adequacidade da anestesia, ou seja, ele pode, em alguns momentos, ter uma hipnose inadequada ou uma analgesia adequada. Então, o que nós aconselhamos é que, se a opção for por anestesia venosa total, utilize pelo menos manualmente controlada em bombas manuais ou na anestesia em infusão alvo controlada ou TCI, onde nós sabemos exatamente quanto nós temos de anestésico no sítio efetor, ou seja, no local de ação, exercendo a ação. Então, como eu falei, qualquer tipo de anestesia geral é importante a parte ventilatória. Então, muitas vezes o paciente, quando nós administramos uma anestesia geral, ela pode ser feita sob máscara, mas a maioria das cirurgias são realizadas com intubação traqueal. Então, nós temos que decidir se essa ventilação do paciente vai ser uma ventilação espontânea, se nós vamos ficar assistindo essa ventilação através dos balões, onde nós provemos. Uma hora a gente administra a ventilação, uma hora o paciente ventila espontaneamente, a gente chama isso de ventilação assistida, e ventilação controlada. E essa ventilação controlada é feita através de um aparelho de anestesia, onde tem um ventilador que vai proporcionar uma relação ventilação-perfusão de melhor qualidade para os nossos pacientes. Então, como eu expliquei, a anestesia venosa total, ou TIVA, ela pode ser utilizada em bolos intermitentes ou em infusão contínua. Quando a gente trata da infusão contínua, ela pode ser feita manualmente controlada ou em infusão alvo controlada, como é a mais utilizada atualmente. Então, nós agora vamos explicar de forma global os fármacos que são utilizados na anestesia geral. Então, inicialmente, os hipnóticos venosos. Então, o Thionambutal, que vocês estão vendo aí em vermelho, é um fármaco que não vem sendo utilizado mais na atualidade. Então, ele praticamente em nenhum local do mundo se utiliza mais o tiopental, apenas naqueles países muito pobres, onde não tem condições de comprar outros fármacos. Hoje em dia, basicamente, a anestesia, o grande anestésico venoso, hipnótico venoso, é o Propofol. Por quê? Porque o etomidato, ele tem algumas características que podem levar o paciente a sentir dor à injeção, apresentar mioclonia, o paciente pode ter náuseas e vômitos pós-operatória e o etomidato ainda pode inibir a 17-beta-11-alfa-hidroxilase, levando à supressão adrenal e o paciente pode ter um choque durante o transoperatório. Os benzodiazepínicos são muito utilizados como medicação pré-anestésica, então hoje praticamente eles não são utilizados como anestesia de base no transoperatório, e a acetamina ela pode ser utilizada sim, tanto em infusão intravenosa contínua, para suprir como se fosse um adjuvante dos nossos anestésicos hipnóticos, e também pode ser utilizada com duas finalidades. A primeira seria de combater a hiperalgesia do remifentanil e a segunda de melhorar a analgesia pós-operatória, porque ela potencializaria essa analgesia. Um outro componente da anestesia seria os bloqueadores neuromusculares. E aí os bloqueadores neuromusculares, eles são classificados em dois tipos. Os bloqueadores neuromusculares podem ser despolarizantes ou adespolarizantes. Então, o único representante despolarizante que nós temos no mundo inteiro é a succinilcolina. A succinilcolina, hoje, ainda é muito utilizada nas anestesias, onde a gente precisa entubar o paciente de forma emergencial. Naqueles pacientes que têm via aérea difícil. Então, algumas situações a succinilcolina ainda tem suas indicações dentro da anestesia. Já com relação aos anestésicos, aos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, eles se classificam em dois grupos. Nós temos os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes esteroides, aminoesteroides, que são o pancurônio, vecurônio e o rocurônio, e nós temos os benzoquinoleínicos, que são os úreos, o atracúrio, o cisatracúrio, o gantracúrio e o mivracúrio. No Brasil, nós não temos o gantracúrio nem o mivracúrio. Nós temos apenas como benzoquinoleínicos o atracúrio e o cisatracúrio. Um outro componente da anestesia geral seria os opioides, e aí nós temos todos esses ainda no mercado, desde o fentanil, que é o mais antigo, o alfentanil, o sulfentanil e o remifentanil, e aí nós teremos que analisar qual é a proposta de anestesia para o paciente, escolher qualquer um deles dentro da nossa anestesia. Mas vale a pena salientar que dentro dos estudos o que mostra o melhor sinergismo com o Propofol é o remifentanil. Além desses fármacos,
nós podemos lançar mão também dos hipnóticos, que são os anestésicos inalatórios, que são o alotano, o enflurano, o sevoflurano e o desflurano. O alotano tem sido muito pouco utilizado, eu acho que quase nenhum mais dos serviços utiliza o alotano no Brasil. O enflurano já tem alguns anos que saiu do mercado e, basicamente, hoje nós lançamos mão da utilização de 3 anestésicos inalatórios, o isoflurano, o sevoflurano e o desflurano. Então, como agem os fármacos, nós explicamos lá nos mecanismos de ação, ou seja, como agem os hipnóticos, como agem os analgésicos e como agem os bloqueadores neuromusculares. Os fármacos hipnóticos, eles têm a função de bloquear os receptores a nível de receptores GABA para promover o bloqueio dos componentes subcorticais. Com isso, ele vai promover inconsciência e amnésia. Os fármacos analgésicos, ou seja, os opioides, eles vão prover aquele segundo pilar da anestesia, o segundo eixo, que seria o bloqueio dos receptores subcorticais, através de ação de receptores opioides, Mi, kappa, delta, etc. E os bloqueadores neuromusculares vão agir a nível de placa motora, como a gente vai ver especificamente na aula de bloqueadores neuromusculares. Então, nós agora enfocaremos, como eu falei, sobre conceitos importantes da farmacologia geral. Na realidade, todo o entendimento da anestesia baseia nesses conceitos. Então, a vivência do anestesiologista é ter o conhecimento adequado da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, o que é farmacocinética e o que é farmacodinâmica? A farmacocinética é tudo aquilo que o corpo faz com os fármacos injetados, ou seja, o nosso corpo absorve, distribui, metaboliza e excreta. Então, é a relação entre a dose e a concentração do fármaco. É importante salientar que dentro da anestesia venosa total não existe a fase de absorção, porque nós já injetamos o fármaco direto na veia, no sangue. Então, ele pula essa fase de absorção. Então, a farmacocinética seria tudo aquilo que o corpo faz com os fármacos injetados, e a farmacodinâmica é o inverso. É tudo aquilo que o fármaco vai fazendo com o nosso corpo, ou seja, todos os efeitos benéficos, todos os efeitos maléficos, sejam eles efeitos adversos, sejam eles efeitos colaterais, é estudado através da farmacodinâmica, ou seja, é a ação do fármaco a uma resposta do organismo, e ele leva em consideração a dose e efeito utilizado do fármaco. Então, após esse conceito básico da farmacocinética e da farmacodinâmica, nós precisamos entender, como eu falei, de que dentro da farmacocinética nós temos a absorção, a distribuição e a eliminação. E eu não poderia deixar de falar de conceitos para que possa ser entendido como esse fármaco é distribuído no nosso organismo e como ele é metabolizado. E a gente chama esses conceitos de meia-vida. Então, eu vou passar para vocês agora as meias-vidas que a gente estuda na anestesiologia para dar conta do entendimento da farmacocinética. Então, T-meio, na realidade, é uma constante, e essa constante é uma constante de tempo, e ela se refere ao tempo gasto para que a concentração diminua em 50%. Ou seja, ela vai dar um entendimento desde a distribuição do fármaco até a eliminação do nosso organismo. Mas é importante que nós entendamos que existem meias-vidas específicas, como o T-meio-alfa, que se refere exclusivamente à distribuição do fármaco para os tecidos. Quando nós estudamos a anestesia venosa total, principalmente na técnica de infusão alvo controlado, como a gente vai ver um conceito mais adiante de meia-vida contexto sensível, é importante que a gente entenda que existe uma meia-vida de distribuição rápida, uma meia-vida de distribuição lenta e que também entenda que o fármaco depois precisa ser eliminado. Então, quando a gente fala do T-meio beta, ou seja, da meia-vida beta, ela entra tanto para os fármacos em bolos, mas ela também entra dentro do conceito do fármaco em infusão alvo controlado. Então, quando nós falamos apenas do fármacos em bolos, ou seja, quando nós injetamos o fármaco só em bolos, nós estudamos a meia-vida de eliminação ou meia-vida beta, que é a eliminação do fármaco do nosso organismo. O T-meio-KE0 e o KE0 são duas constantes também que são de grande importância. Esses conceitos, sim, são importantes dentro da anestesia em infusão alvo controlada. Ou seja, toda vez que nós vamos realizar anestesia venosa total, não manualmente controlada, mas em infusão alvo controlada, nós precisamos entender que dos conceitos do T-meio-KE0, do KE0 e da meia-vida contexto sensível. Antigamente, alguns autores chamavam meia-vida contexto dependente ou meia-vida contexto
sensitiva, mas hoje em dia a melhor tradução para essa meia-vida é a meia-vida contexto sensível, inclusive toda a literatura de 2016 para cá já traz esse conceito dessa forma, como meia-vida contexto sensível. E o que seriam essas 3 meias-vidas? Quando a gente fala em KE0 e T-meio KE0, aí a gente está falando do fármaco em infusão alvo controlado. Então, o KE0 nada mais é do que uma constante de velocidade. E o que o KE0 traduz? A velocidade que o fármaco, na hora que você injetou esse fármaco, a velocidade que ele percorreu até chegar no sítio efetor, até chegar no local de ação. Então, isso a gente chama de KE0. Já dá para perceber que nós devemos utilizar, para induzir mais rápido o paciente, fármacos que tenham KE0 elevado, porque os fármacos que têm KE0 elevado vão ser mais velozes. Quando a gente fala em T-meio KE0, é tempo. É importante a diferenciação. Ambos, tanto T-meio KE0 como KE0, são constantes. Qual é a diferença entre uma e outra? O KE0 é velocidade, o T-meio KE0 é tempo. Então, não é tempo, é metade do tempo. Então, eles têm que ser inversamente proporcionais. Ou seja, para um fármaco atuar mais rapidamente, eu tenho que escolher aquele fármaco que tem um KE0 elevado, que seja veloz e que tenha um T-meio KE0 curto, que tenha um T-meio KE0 pequeno, porque ele vai fazer aquela velocidade no menor tempo. E, por fim, o conceito da meia-vida contexto sensível, que é a inclusão dessas meias-vidas. Então, a meia-vida contexto sensível, ela engloba a meia-vida de distribuição rápida e a meia-vida de distribuição lenta e também engloba a meia-vida de eliminação. Então, a gente pode entender que o fármaco ele vai ser distribuído e redistribuído pelo nosso organismo e depois vai ser eliminado. Então, alguns outros conceitos são importantes, porque a partir de agora nós vamos lidar com vários fármacos. Então, a gente não vai lidar apenas com os hipnóticos. A gente precisa de entender alguns conceitos como sinergismo, efeito aditivo, o que é um agonista, o que é um antagonista. Então, o agonista seria aquele fármaco que ativa o receptor. Então, qualquer fármaco que se liga ao receptor e ativa é um fármaco agonista. Por exemplo, se nós usamos o Propofol, ele vai fazer um agonismo no receptor GABA. Se nós usamos um opioide, ele vai fazer um agonismo no receptor opioide. E o que seria antagonista? Aí o antagonista tem 2 tipos de antagonistas. Nós temos os antagonistas que são competitivos e nós temos os antagonistas não competitivos. Então, o antagonista, ele também se liga ao receptor. Qual é a diferença do antagonista para o agonista? É que, apesar dele se ligar ao receptor, ele não ativa esse receptor. Então, quando ele não ativa, ele impede que o agonista atue. Então, se eu faço um antagonista, por exemplo, se eu uso flumazenil, esse flumazenil vai reverter o efeito do benzodiazepínico. Então, eu não vou permitir que esse fármaco tenha ação. Por exemplo, se eu usar a naloxona, ela é antagonista do opioide. Então, eu vou tirar o efeito do opioide. E quando eu uso o antagonista, ele reverte todos os efeitos. Por exemplo, se eu usar um antagonista do opioide, eu tiro todos os efeitos, depressão respiratória, mas também tiro um efeito importante, que é a analgesia. Então, se eu usar a naloxona no final do procedimento, é importante que eu faça um planejamento adequado de analgesia, independente de qual tenha sido o opioide escolhido. E aí, como eu falei, esse antagonismo ele pode ser de 2 tipos, competitivo e não competitivo. O que seria um antagonismo competitivo? Então, o antagonismo competitivo, como eu coloquei aí no exemplo, que é os bloqueadores neuromusculares, nós temos o seguinte: cada vez que você vai aumentando a dose do antagonista, vai ocorrendo essa inibição progressiva da resposta, mesmo que você faça um aumento de concentração, esse antagonista compete com o agonista. Então, esse é o antagonista competitivo. Apesar de você ir aumentando a dose do agonista, não vai adiantar, porque aquele receptor está ocupado e ele não vai ter ação. Já o antagonista não competitivo, ele ocorre de forma diferente. Mesmo com alta concentração do agonista, você não consegue superar o antagonismo completamente. Essa é a diferença entre o antagonismo competitivo e o antagonismo não competitivo. E, por fim, os termos que também são importantes, não menos importantes, que é quando a gente soma os fármacos ou quando nós utilizamos altas doses dos fármacos. Então, o primeiro efeito seria o efeito aditivo. É como se nós tivéssemos
uma adição algébrica e uma adição geométrica. Então, no efeito aditivo, a gente soma os dois fármacos, mas eles vão ter como praticamente o efeito equivalente de uma adição algébrica. É a soma dos dois. Então, ele não aumenta, não potencializa o efeito um do outro. Já no efeito sinérgico, que é aquele exemplo que eu falei para vocês, que o remifentanil tem um grande e importante efeito sinérgico com o propofol, o que acontece? A soma dos dois fármacos vai melhorar essa interação entre eles, produzindo um efeito maior que o esperado do que a adição algébrica. Ou seja, se eu usar o remifentanil, eu posso diminuir o hipnótico, e se eu usar o hipnótico, eu posso diminuir o efeito analgésico. Outros conceitos que nós temos que falar seriam os conceitos de hiperreatividade e hiporreatividade. A que se refere esses conceitos? O primeiro deles é o seguinte: hiperreatividade nada mais é do que quando nós injetamos uma droga usualmente utilizada, ela vai produzir um efeito aumentado, um efeito maior do que o que a gente espera para aquele fármaco. Já a hiporreatividade é o inverso. O fármaco vai proporcionar um efeito menor do que nós esperamos para ele. Então, os últimos 3 conceitos que nós falaremos a partir de agora seriam os efeitos de tolerância, de taquiflaxídeos e idiosincrasia. Então, o que seriam esses conceitos? O primeiro deles seria a tolerância. A tolerância nada mais é do que aquela hiporresponsividade que a gente falou anteriormente a uma exposição crônica, ou seja, à medida que você está usando o fármaco, o paciente não responde mais àquele fármaco, então ele adquire uma tolerância. Já a taquiflaxia é um conceito mais agudo. Então, você começa a injetar o fármaco e ele já não responde àquela dose do fármaco apresentada, mesmo que você faça novas doses, essa dose não vai ter a eficácia adequada. Já a idiosincrasia nada mais é do que um efeito não usual. Ele é um efeito não esperado para aquele fármaco, mas que pode ocorrer em pacientes que sejam susceptíveis a ter aquelas alterações. E isso decorre de hipersensibilidade e depende muito da farmacocinética, das interações genéticas de cada um dos nossos pacientes. Então, muito obrigado. Eu agradeço pela apresentação da aula, agradeço a Aspen pelo convite e já convido vocês para assistir à próxima aula, onde nós falaremos sobre os analgésicos e daremos conta de explicar para todos vocês sobre os opioides. Muito obrigado.